Se Deus é por nós, encontrando o seu propósito e vencendo o impossível. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Olá, amigos. Bem-vindos a mais um momento de estudo da Palavra de Deus. Há momentos na vida em que o peso do mundo parece nos esmagar. Você já se sentiu assim? Como se estivesse preso em um turbilhão de demandas, desafios e incertezas que roubam a paz? Milhões de pessoas ao redor do globo compartilham dessa sensação, navegando por dificuldades financeiras, batalhas de saúde ou a complexidade de relacionamentos. Pense na história de Ana, que enfrentou um diagnóstico médico desanimador e a iminente perda do emprego. Ela sentia o chão ruir sob seus pés, a mente inundada por medo e desespero. No entanto, foi nesse ponto mais baixo que ela se lembrou de uma promessa antiga, um lembrete poderoso de uma força superior. Esse lembrete, presente em Romanos 8:31, é a âncora que muitos buscam. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta não é uma pergunta retórica, é um convite a uma nova perspectiva. Neste encontro, vamos desvendar como essa verdade pode transformar sua existência, ajudando-o a descobrir seu propósito único, fortalecer sua fé e conquistar o que hoje parece impossível. Prepare-se para ver os seus maiores gigantes sob uma luz diferente, compreendendo que você não está sozinho nessa jornada. Após essa introdução que nos conecta a desafios universais, vamos explorar a fonte daquela promessa poderosa. A carta de Romanos, em seu 8º capítulo, não é apenas um trecho bíblico, é uma efusão de esperança e uma demonstração do amor divino sem limites. O apóstolo Paulo, inspirado, traça um panorama glorioso da redenção que nos é oferecida. Ele detalha a libertação da condenação, a justificação pela fé e a adoção como filhos de Deus, guiados pelo Espírito. É nesse ambiente de certeza e afeto que a afirmação "se Deus é por nós" ganha seu significado mais pleno. O texto não se limita a promessas vazias. Ele nos assegura que, em Cristo, somos mais que vencedores. Paulo pinta um quadro onde nem tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada podem nos separar da ligação indissolúvel com o amor de Jesus. Essa parte da Escritura é um lembrete vívido de que a posição de Deus ao nosso lado é uma garantia de seu apoio constante, um fundamento inabalável para quem busca sentido e força. Compreender o ambiente de esperança de Romanos 8 nos prepara para desvendar o que realmente significa a expressão "Deus é por nós". Não se trata de uma fórmula mágica que elimina todos os contratempos da vida. Engana-se quem pensa que, uma vez com a fé, os problemas simplesmente desaparecem. Pelo contrário, a vida continua apresentando seus desafios. O que essa verdade nos assegura é a presença e o respaldo divinos em cada revés. Por exemplo, quando Ana, da nossa história inicial, enfrentou seu diagnóstico, Deus não a livrou da doença, mas lhe proporcionou uma paz interior para lidar com ela e direcionou-a a médicos competentes. Quando o desemprego bateu à porta, ele não fez surgir um novo trabalho instantaneamente, mas fortaleceu sua resiliência e a guiou a uma rede de apoio inesperada. Deus é por nós significa que a oposição pode surgir, e muitas vezes surge, mas ela não possui o poder de nos aniquilar. Significa ter um defensor que transforma o desespero em resiliência e as provações em oportunidades de crescimento. É a certeza de que, não importa a batalha, você nunca a enfrentará sozinho. Quem são, então, essas forças que parecem nos desafiar? Esses "quem será contra nós" que a Bíblia menciona. A resposta está em identificar os obstáculos que se erguem no nosso caminho, tanto os que vêm de fora, quanto os que residem em nosso íntimo. Pense na ansiedade,
aquela voz incessante de apreensão sobre o futuro, paralisando ações e roubando a paz. Ou o medo, uma barreira invisível que nos impede de avançar em direção a novos horizontes, fazendo-nos desistir de sonhos antes mesmo de tentar. A dúvida, que corrói a confiança em nossas capacidades e nas promessas divinas, muitas vezes sussurrando que não somos bons o suficiente. Há também as críticas destrutivas alheias, vindas de pessoas que, intencionalmente ou não, tentam minar nossa autoestima. Ou a escassez de recursos, que impõe limites tangíveis aos nossos projetos e aspirações, tornando sonhos distantes. Esses adversários se manifestam de diversas formas no cotidiano. A indecisão diante de uma oportunidade de carreira pode ser o medo de falhar ou a autocensura em ação. A procrastinação, em muitos casos, é a ansiedade tomando o controle, impedindo-nos de iniciar algo importante. A sensação de isolamento, por sua vez, pode ser um reflexo das vozes críticas que nos fazem recuar de conexões significativas. Ao identificar e dar nome a esses oponentes, seja a pressão social por um padrão inatingível, a falta de apoio em um novo projeto ou até a própria autossabotagem que nos impede de prosperar, você começa a desarmá-los. Esse reconhecimento é o primeiro passo para compreender o impacto deles e, mais importante, para se preparar para as próximas fases. Ele nos lembra que, mesmo cercados por esses desafios, a promessa de um suporte superior permanece firme, abrindo caminho para exemplos de superação extraordinária. Entre os mais inspiradores desses relatos de triunfo sobre obstáculos avassaladores, destacam-se figuras históricas de fé. Um dos exemplos mais marcantes é a confrontação entre Davi e o gigante Golias. Imagine a cena. De um lado, um guerreiro colossal com armadura imponente e uma reputação temível. Do outro, um jovem pastor, aparentemente despreparado, com apenas um cajado, algumas pedras e um estilingue. A lógica humana ditava uma derrota certa para Davi, o que o impulsionou então a marchar contra um adversário tão assustador. Não foi a força bruta ou a experiência militar, pois ele não as possuía. Sua ousadia nasceu de uma convicção inabalável, a certeza de que Deus estava com ele. Davi não via Golias como um problema pessoal a ser resolvido por suas próprias mãos, mas como um inimigo que desafiava o Deus de Israel. Essa perspectiva transformou o medo em uma confiança vigorosa. A mente de Davi não se fixou no tamanho do gigante, mas na grandeza de seu protetor. Ele recordou as vezes em que o Senhor o livrou de ursos e leões enquanto guardava o rebanho, usando essas memórias como pilares de fé. A cada passo em direção a Golias, Davi reafirmava sua dependência do poder divino e não de sua habilidade com a funda. Sua vitória não foi uma façanha humana, mas um testemunho da ação de Deus através de um coração fiel. A história de Davi e Golias nos ensina que, com o apoio do alto, nenhum desafio é grande demais para ser superado. Continuando nossa jornada por histórias de fé inabalável, voltamos os olhos para o exemplo de Daniel. Ele vivia em uma terra estrangeira sob um governo que o colocou diante de uma escolha impossível: parar de orar a seu Deus ou enfrentar uma morte certa na cova dos leões. A ordem do rei era clara, a ameaça era real e o pavor de tal castigo seria suficiente para desviar a maioria das pessoas de suas convicções. No entanto, Daniel, com uma serenidade que só pode vir de uma profunda conexão espiritual, manteve sua rotina de oração. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava diante da janela aberta em direção a Jerusalém, conversando com seu Criador, como sempre fizera. Essa demonstração de lealdade não foi ignorada. Os inimigos de Daniel, cheios de inveja, o denunciaram ao rei. E assim, Daniel foi lançado na escuridão úmida e fria da cova, onde feras famintas esperavam. Imagine o rugido, o cheiro selvagem, a escuridão opressora.
Contudo, naquela noite, os leões permaneceram dóceis, suas mandíbulas cerradas, pois um anjo enviado por Deus havia fechado suas bocas. A proteção de Daniel não veio de um exército ou de uma fuga engenhosa, mas de sua confiança plena no Eterno. Sua fidelidade em meio à pressão extrema foi recompensada com um livramento milagroso, provando que quando nos mantemos firmes na fé, a mão protetora de Deus se estende sobre nós, até mesmo nas circunstâncias mais perigosas e desfavoráveis. As histórias de fé, como a de Daniel, nos mostram que a confiança no divino é uma força transformadora. Essa mesma fé que nos sustenta nas adversidades é também a chave para desvelar o sentido essencial de nossa existência. O propósito de vida, frequentemente idealizado como uma missão grandiosa, adquire uma ressonância diferente sob a luz da crença. Ele não se resume apenas ao que fazemos em termos de carreira ou conquistas externas, mas está intrinsecamente ligado à pessoa que estamos destinados a nos tornar, à essência que refletimos como seres moldados pela graça. Descobrir essa razão de ser é harmonizar nossos desejos com um plano superior, reconhecendo que fomos dotados de atributos únicos para um fim valioso. Para iniciar essa busca, proponho uma reflexão prática. Comece por identificar seus dons intrínsecos, aquelas habilidades que parecem naturais e nas quais você se sobressai com facilidade. Pergunte-se: o que me preenche? O que realmente me motiva? São suas paixões, as atividades que acendem seu espírito. Em seguida, observe o mundo à sua volta. Quais problemas te comovem? Onde você vê uma lacuna que suas capacidades e seu fervor poderiam preencher? Ao entrelaçar seus talentos e aquilo que arde em seu coração com uma carência real, você não apenas define um objetivo, mas se conecta a um propósito que se estende para além de si. É uma vocação que se manifesta não apenas no que você entrega ao mundo, mas em quem você se torna no processo. Com essa clareza, podemos enfrentar os medos que nos prendem. Com o propósito começando a se delinear, é comum que medos e incertezas venham à tona, tentando nos paralisar. É um passo natural, depois de vislumbrar um caminho, as sombras tentarem nos deter. O medo do fracasso, a dúvida sobre a própria capacidade, a preocupação com o julgamento alheio, são correntes invisíveis, mas poderosas. No entanto, com a certeza de que Deus é por nós, podemos e devemos romper essas amarras. Oração é a nossa primeira e mais vital estratégia. Não é apenas pedir, é conversar com o defensor, derramando nossas preocupações e recebendo em troca uma paz que supera todo o entendimento. É fortalecer essa conexão que nos permite sentir a presença do Altíssimo em meio à angústia. Outra prática essencial é a meditação na palavra sagrada. Ao lermos e refletirmos sobre as Escrituras, absorvemos verdades que confrontam diretamente as mentiras do medo. Versículos de encorajamento e promessas divinas se tornam um bálsamo para a alma e uma fonte de renovação mental. Busque também o apoio em comunidades de fé. Compartilhar suas lutas com irmãos e irmãs que caminham na mesma direção. Receber encorajamento e intercessão é um bálsamo poderoso. Lembro-me de uma fase em que o temor de não ser capaz de realizar um grande projeto me consumia. A dúvida era constante. Foi a persistência na oração e a voz de amigos na fé que me lembravam das minhas capacidades e da assistência divina que me permitiram dar os primeiros passos. Essa experiência pessoal me ensinou que, com a ajuda celestial e o suporte humano, os desafios podem ser superados. Uma vez que as correntes do medo e da dúvida começam a se afrouxar, o próximo imperativo é a ação. A fé genuína não é passiva. Ela nos impulsiona à ousadia, mesmo que essa ousadia se manifeste em gestos modestos. Não precisamos esperar por um momento de coragem heróica para começar.
Grandes jornadas se iniciam com um único passo, e cada avanço, por menor que seja, é uma comprovação do auxílio divino em nossa trajetória. É no movimento que o poder se manifesta, no ato de dar um passo à frente que a provisão se revela. Aqueles pequenos êxitos diários, muitas vezes negligenciados, são testemunhos concretos da presença ativa de Deus em nossa vida. Portanto, convido você a um desafio. Defina uma meta que hoje possa parecer audaciosa, mas que esteja alinhada com o propósito que você começou a identificar. Pode ser algo como iniciar um novo curso, buscar um novo trabalho, consertar um relacionamento ou dedicar-se a um novo hábito. O importante é que ela represente um avanço significativo em sua vida. Agora, crie um plano de ação, detalhando os primeiros 3 pequenos passos que você pode dar ainda esta semana. Não subestime a força desses inícios modestos. E ao fazer isso, cultive a certeza inabalável de que o Criador está ao seu lado, guiando seus passos e abrindo caminhos onde antes parecia haver apenas bloqueios. Ele não apenas te capacita, mas te acompanha em cada trecho dessa emocionante jornada rumo à vitória. Capítulo 10. Transformando desafios em oportunidades. Mesmo nessa empolgante jornada de pequenos passos e grandes vitórias, é fundamental compreender que os desafios persistirão. A vida não se transforma em um trajeto sem obstáculos apenas porque escolhemos uma direção de fé. No entanto, a perspectiva sobre esses obstáculos se altera de modo profundo. Aquilo que outrora era percebido como um impedimento intransponível, uma muralha que nos forçava a retroceder, pode agora ser encarado como uma oportunidade velada, uma chance ímpar para o amadurecimento e a obtenção de conhecimentos preciosos. É um convite ao aprimoramento, uma ocasião singular para robustecer nosso caráter e estreitar nossa ligação com o sagrado. O Criador tem a habilidade de empregar as tribulações, as dificuldades e as provações para nos fortalecer, lapidar nossa alma e nos conduzir a uma intimidade ainda maior com Ele. Considere Viktor Frankl, que descobriu sentido e propósito mesmo nos horrores indizíveis dos campos de concentração, convertendo sua vivência em um testemunho de esperança universal. Ou imagine a persistência de Malala Yousafzai, que após ser atacada por defender o direito à instrução, transformou essa tragédia em um movimento internacional pela liberdade de aprendizado. Há uma infinidade de relatos de pessoas que, confrontadas com adversidades pessoais ou coletivas, encontraram a energia para redesenhar suas vidas e influenciar positivamente o mundo. Eles não negaram a dor ou a oposição. Pelo contrário, permitiram que essas passagens difíceis os lapidassem, impulsionando-os a agir com um vigor renovado. Enxergar seus próprios impasses sob esta nova ótica, como degraus para a ascensão e não como muros de contenção, permite a cada um de nós encontrar a força para progredir, consolidando a conexão com aquilo que nos dá vigor. E para isso, a oração é essencial. Para sustentar essa nova visão e alimentar a coragem de agir, a oração emerge como um elo insubstituível. Não se trata de um ritual vazio, mas de um diálogo profundo e autêntico com o nosso defensor celestial. É o momento em que abrimos o coração, expressamos nossas inquietudes, nossos anseios e, acima de tudo, nossa confiança. Por meio da oração, estabelecemos um canal direto e desimpedido com a fonte de toda força e sabedoria, recebendo orientação e paz em troca das nossas preocupações. É ali que a fé se consolida, que a coragem se renova e que a direção para os próximos passos se torna mais clara. Vamos juntos agora elevar nossos pensamentos e sentimentos em uma prece. Feche os olhos por um instante, se desejar, e concentre-se na presença do Altíssimo. Amado Deus, neste momento de quietude, aproximamo-nos de Ti com humildade e esperança. Agradecemos por Tua incessante presença em nossas vidas,
por cada bênção concedida e por cada obstáculo superado. Louvamos teu nome pela sabedoria que nos ofereces e pelo amor incondicional que nos envolve. Pedimos, Senhor, que nos concedas uma fé inabalável para encarar os desafios, a coragem necessária para agir em meio à incerteza e a clareza para discernir teus propósitos em cada situação. Ajuda-nos a ver cada dificuldade não como um fim, mas como um meio para te glorificar e para o nosso próprio crescimento. Que o teu Espírito nos guie e nos fortaleça, para que possamos viver de acordo com o plano que traçaste para cada um de nós. Amém. Que esta prece seja um lembrete constante do poder da comunicação com o Eterno. Com a oração como nosso alicerce e a certeza da presença divina, chegamos ao ponto crucial de nossa reflexão. A mensagem que ressoa ao longo de todo o nosso tempo juntos é inequívoca e poderosa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta não é uma mera frase, é uma declaração de triunfo, um fundamento para a vida que nos convida a viver com audácia e convicção. Independentemente dos desafios que se apresentem, dos medos que tentem nos amedrontar ou das dúvidas que busquem nos desviar, a garantia de que o Criador está ao nosso lado é a nossa maior força. Ele é o nosso defensor, o nosso guia e a fonte inesgotável de nossa resiliência. Agora, queremos ouvir sua voz, sua experiência. Qual é a área da sua vida onde você mais sente a necessidade do apoio divino? Que Golias você está enfrentando neste momento? E como a convicção de que Deus é por você está começando a alterar sua perspectiva? Compartilhe suas percepções e histórias nos comentários abaixo. Sua partilha não só nos ajuda, mas também edifica e inspira outros que estão passando por situações similares. Se este encontro lhe trouxe nova inspiração, considere demonstrar seu apoio. Deixe seu gostei. Inscreva-se em nosso canal para mais conteúdo que nutre a alma e distribua esta mensagem de esperança para alguém que precise ouvi-la. Que você siga sua jornada com a plena convicção de que não existe força capaz de superar o poder que o sustenta. Lembre-se sempre, você está fortalecido e abençoado.